Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Eu estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto. E hoje estamos acompanhados de João Castro, um dos realizadores do podcast Sporting 160. Mas hoje não vamos falar do Sporting, mas sim do Leeds United nesta rúbrica dos gigantes adormecidos. Olá, João. Olá, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde também aos restantes elementos do painel. E a quem nos vai ouvir, não é? Portanto, obrigado pelo convite, desde já, para falar de outro amor, sem ser o Sporting. Hoje não vamos falar de Sporting, de outro amor que é o Leeds United. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite. Portanto, nós vamos começar na altura mais recente em que o Leeds United estava nos grandes palcos. Eu decidi pegar, já foi há algum tempo, foi há 19 anos, decidi pegar em 2001, quando o Leeds United acabou em quinto. Eles na altura estavam até a jogar a Liga Europa, onde que, por curiosidade, na fase de grupos, perderam com o Marítimo 1-0. E no plantel tinham jogadores como Rio Ferdinand, Robbie Keane, Robbie Fowler. Uns anos antes tinham tido também Eric Cantona. Portanto, e não obstante terem acabado em quinto, nota-se que eram uma equipa bastante competitiva em Inglaterra, por estes dados que eu acabei de dizer. João, já nos estava a dizer que se tinha apaixonado, já é um amor longo pelo Leeds. Que memórias é que tem destes tempos? Olha, eu tenho aquela memória épica, que foi vencer o campeonato com o Cantona, que fez parte desse plantel. E essa época via os jogos, aliás, víamos todos, quem ainda se recorda, no segundo canal, dava o futebol inglês, no segundo canal. E eu apaixonei-me por aquelas camisolas brancas e pela cultura do clube, principalmente nos jogos em casa. Aquilo o Elland Road realmente é um sítio especial, mesmo para quem já lá foi. E mesmo estando em divisões secundárias, o Leeds leva sempre muitos adeptos atrás. E, portanto, lembro perfeitamente daquele campeonato em que a equipa era fantástica, com a McAllister, Gary Speed, Cantona. E, portanto, era uma equipa fantástica com grandes jogadores. E esse campeonato fez-me pensar que realmente é uma equipa que só tinha tido 2 títulos da Liga Inglesa, ainda não era a Premier League. Foi o último ano da Liga Inglesa, antes de passar a ser conhecida por Premier League. E o Leeds consegue vencer contra tudo e contra todos. E não era dos favoritos, mas consegue realmente vencer e pronto, a partir daí realmente a paixão continuou e continuei a assistir. E conforme disseste muito bem, com o O'Leary, até 2001 o Leeds continuou a fazer grandes campanhas, quer na UEFA, quer na Liga dos Campeões. O Leeds esteve na Liga dos Campeões e chegou às meias finais da mesma, portanto realmente eram grandes jogos, grandes jogadores, e tu apontaste alguns, não é? Rio Ferdinand, que por acaso, além de um grande jogador, vai ditar depois a sua venda, o início do declínio do Leeds. Portanto, na altura em que vendemos o Rio Ferdinand, é mesmo nesse exato ponto que o Leeds já estava com algumas dificuldades financeiras e a venda do Rio Ferdinand para o Manchester por cerca de 30 milhões de libras. Foi aquela estocada final, percebeu-se que realmente o clube estava de rastro. Mas ali naquelas vitórias, naqueles jogos europeus, grandes exibições. Ali no Elland Road, impressionante. Se vocês forem ver alguns jogos para trás, podem ver realmente ali grandes exibições e normalmente sempre com grandes golos. O Leeds tem uma tradição de marcar grandes golos. Portanto, João, quem puder rever esses tempos áureos é uma maravilha. Vamos ver se em breve voltamos aos grandes palcos. Muito bem. Miguel, o que é que tens a dizer sobre estes tempos mais áureos do Leeds, sendo que, como o João tinha dito, tinham chegado recentemente a umas meias finais Champions League? Sim, antes de mais, olá a todos que nos estão a ouvir e obrigado ao João por ter aceito este convite. Esta equipa do Leeds sempre foi uma equipa histórica. Toda a gente, mesmo o Leeds não fazer parte das grandes competições europeias ultimamente, sempre foi um nome que se reconhecia. Eles que chegaram às meias finais, aliás, chegaram a estas meias finais da Champions League, mas que já chegaram à final
da Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern, por exemplo, ou seja, também é uma equipa histórica por esse facto. E destes últimos anos, que não são bem últimos, mas nos últimos 20 anos, até 2001, com o David O'Leary a comandar a equipa, disputavam mesmo até ao fim a Premier League e chegaram às meias finais da Liga dos Campeões. Por isso, ver uma equipa como o Leeds, que hoje em dia está no Championship, disputar a Premier League até praticamente aos últimos jogos contra as grandes equipas de Inglaterra, é realmente um grande feito. E depois, como o João estava a dizer, aquela venda do Rio Ferdinand realmente ditou o declínio do Leeds. Eles estavam com muitas dívidas devido a todos os jogadores e todas as estrelas que tinham comprado, e essa venda do defesa central para o Manchester United ditou essa queda que depois se calhar agravou-se um pouco mais em 2003, mas depois em 2004, quando desceram de divisão, aí é que se reparou mais, se calhar internacionalmente, que o Leeds estava mesmo estava a cair. E portanto há sempre boas recordações, mas se calhar no último século, neste último século, século XXI, a imagem do Leeds tem vindo a ficar um pouco mais denegrida. Miguel, Rodrigo. deixa-me já agora. Rodrigo, desculpa. Força. Deixa-me só aqui dar um Não, pode apontamento. dizer, pode dizer. Ele falou, disseste e resumiste muito bem, e a lembrar que em 2004 o Leeds teve que vender não só o centro de treinos, mas também o próprio estádio, não é? Exatamente. A crise financeira foi tão aguda que foi vendido o estádio, o centro de treino, e só em 2017, ou quando, neste caso, quando o Radrizzani pegou no clube, é que se recomprou o estádio. Portanto, o Leeds teve muitos anos com o estádio, a jogar no estádio, mas o estádio não era dele. Só para frisar aqui este momento negativo. Rodrigo? Então, olá a todos, desde já. Muito obrigado ao João por ter aceito este convite. E é sempre um prazer termos cá convidados para falarmos de futebol. O Leeds é um clube histórico em Inglaterra e acho que se pode dizer no mundo. E acho que foi dos primeiros clubes a ser um Leicester, digamos assim. Ou seja, ninguém estava à espera. É verdade que tinham excelentes jogadores, como já referiram, Roy Keane, por exemplo, um deles, excelente médio, e conseguem ser campeões, mesmo com clubes muito fortes, como sempre foi o United do Ferguson. Eu queria pegar mais na decadência do Leeds, porque é algo impressionante a velocidade que chegam ao abismo, digamos assim. Como já referiram, aquela venda do Rio Ferdinand para o United ditou o princípio do fim, digamos assim. E depois, quando demitiram também o O'Reilly, como é que diz? O'Leary. O'Reilly. O inglês é o meu forte, desculpa. E a equipa vê-se aí que começa a ter uma desorganização e uma destabilização total, e por isso vão parar em 2004 à terceira divisão, o que é péssimo devido à crise financeira, e como o João já referiu, tiveram inclusive de vender o estádio, o centro de treinos, e para uma equipa que tenta lutar pela Premier League, quer dizer, nestes últimos anos, para chegar lá e não ter um centro de treinos, é péssimo. Só destacar que essas vendas todas do centro de treinos e do estádio foram depois do Leeds estar com uma dívida de 100 milhões de libras, ou seja, era uma coisa mesmo de outro mundo. Sim. Depois, Foi várias vezes vendido, não é? Exatamente, várias mesmo. Sim. Como o Rodrigo e o... Diga. Não. O que eu ia dizer é que isto é um aviso para aqueles clubes portugueses que acham que a venda da SAD pode ser uma coisa muito boa, não é? Sim, exatamente. Podemos depois falar disso um bocadinho mais à frente, mas deixa agora o Rodrigo falar, mas podemos falar disso porque o Leeds é um exemplo do que pode acontecer a qualquer equipa portuguesa. Fica aí direta para o Belenenses. Belenenses ou um Portimonense até. Sim, por Mas, exemplo.
Eu queria destacar uma coisa, e desculpa, Blanco, por Não diz isso. estar assim a cortar a fluência à conversa, mas é que tem acontecido já com vários clubes históricos em Inglaterra, esta queda abismal do nada. Outro exemplo é o Bolton, que está a disputar a terceira divisão inglesa e que começou com 12 pontos negativos, devido a estas dívidas enormes que os clubes têm, e é triste ver clubes históricos como o Bolton e o Leeds nestas condições. O Leeds neste momento está melhor, não é? Sim. Mas já É, vamos falar disso mais à de facto frente. um caso recorrente em Inglaterra. Sim, depois como o João e o Rodrigo já tinham pegado um pouco, o Leeds em 2003 e 2004 desce à segunda e entre 2004 e 2007 passa 2 anos no Championship até descer para o terceiro escalão. E é óbvio que, sendo que em 2001, aliás em 2000, se não me engano, estavam a disputar as meias finais de uma Champions League, em 2007 está no terceiro escalão, é óbvio que a direção e a instabilidade financeira teve muito a ver com isso. João, também como... Obviamente que não é igual estar a viver uma situação destas ao longe, estar o Leeds em Inglaterra e o João aqui a ver pela RTP2 os jogos, óbvio que não é a mesma coisa. Mas como é que foi assim ver ao longe esta decadência num espaço de 6, 7 anos, esta falência do clube, entretanto? Olha, eu acho que foi um alerta para aquilo que eu estava a dizer, um alerta em que às vezes o que parece ser um grande negócio e quando vem alguém cheio de dinheiro, como o Leeds já pertenceu ao Kevin Bates, já pertenceu à sociedade, já pertenceu aos próprios sócios, depois obviamente tiveram que vender ao GFH Capital. Isto, lá está, às vezes o que parece que poderá ser bom não é, isto das vendas da SAD e dos clubes, e veja-se hoje, por exemplo, o que se passa no Valência, só para vos dar aqui, quando a filha do dono de Valência, do Peter Lim, vem nas redes sociais dizer assim, vocês ainda não perceberam, o clube é nosso, nós fazemos do clube que quisermos. Portanto, só para ver ao ponto que isto pode chegar. É uma notícia de hoje, e portanto está a incendiar Espanha, obviamente, e os adeptos de Valência, mas o que pode acontecer, mas ela tem razão, ela está a ser direta, obviamente que dói, mas tipo, o clube é dela, ela se quiser amanhã fechar o futebol, fecha o futebol, o clube é dela. E portanto, o que me apercebi é que realmente em Inglaterra as coisas já estavam um bocadinho mais evoluídas, não é? Já tínhamos aqui estes negócios destes milionários, tinham sonho de ter clubes de futebol, muitas vezes para lavar dinheiro, muitas vezes só por questão de investimento, muitas vezes só por uma questão de orgulho e poucas vezes por uma questão de paixão. E também se pode dar um exemplo do Sunderland, não é? Quem viu, por exemplo, a série do Sunderland na Netflix também tem essa ideia. Ao ver ao longe o Leeds, eu percebi logo que era muito difícil depois sair deste buraco, porque quando em Inglaterra se perde as receitas de televisão da Premier League ou da Primeira Divisão, depois fica-se num nível competitivo. E tens muitas dívidas, e alguém referiu realmente os 100 milhões que havia de dívida, e para pagar logo a curto prazo. O que leva a que o clube, quando fica sem receitas, não é? Sem a possibilidade de receitas, quando fica com investidores que realmente não sabem, nunca tiveram um clube de futebol e não sabem gerir um clube de futebol e só pensam realmente em clube-empresa, e isto não funciona dessa forma, o que nós vemos ao longe é que realmente o clube começa a desaparecer. Portanto, se já é difícil ver os jogos do Leeds quando ele está na primeira divisão, quando chega à terceira tu não vês nenhum, não é? Vais à net e vês o resultado e pronto, e acabou. Ou tentas sintonizar de alguma forma a Sky para veres algum comentário ou qualquer coisa. À medida que o clube foi subindo e realmente depois o regresso à Championship já se torna realmente mais fácil o acompanhamento, mas mesmo a partir daí, de 2014, após o regresso da Championship, o clube continuou nestas guerras de venda-compra, e a verdade é que nunca conseguiu estar ali perto da subida. Teve um ano melhor, ou outros piores, mas a verdade é que nunca conseguiu, por causa exatamente destas guerras de acionistas que foram envolvidas. Portanto, é muito difícil para nós, e eu admiro imenso os adeptos do Porto, Benfica e Sporting, que estão no estrangeiro, que vibram com os clubes, não é? De uma maneira até diferente da nossa, que nós estamos cá e podemos ir aos jogos, mas vibram de uma maneira inacreditável, e quando vêm de férias a Portugal, a primeira coisa que fazem é visitar os estádios, os museus. No meu caso, foi acompanhar só por o mínimo possível, até ter agora uma esperança realmente da subida, desde que
desde que foi a nova administração pegou e a equipa tem sido, a equipa e o clube tem sido organizado de forma diferente. Portanto, é muito difícil realmente acompanharmos um clube assim desta forma e quando o clube cai nesse buraco, isso era o ponto que eu queria salientar, é muito difícil tirar o clube desse buraco de dívidas, de guerras e de má gestão. E outro exemplo disso é o Newcastle agora com o Mike Ashley. Ou seja, Olha, exatamente, bom exemplo. ele também, olha, só estou aqui enquanto isto der lucro. E depois vou embora. Se isto deixar de dar lucro, olha. Exatamente, é um belo exemplo. É um belo exemplo. Sim, exatamente. Rodrigo, se quiseres pegar aqui neste período entre 2003 e 2007, o que é que tens a dizer sobre o Leeds? Não, ou seja, é ir ao abismo, não é? Literalmente com dívidas atrás de dívidas e não ter estas receitas televisivas que ajudam tanto os clubes é péssimo, ou seja, é que depois nem há condições para lutar para subir, é reorganizar a estrutura toda para nos mantermos na terceira divisão, que é para depois, eventualmente, pensarmos subir. Portanto, foi um processo lento e que acho que hoje em dia o Leeds ainda está a sofrer as consequências disso e porque foi uma organização muito difícil e um pouco demorada, porque não foi de um momento para o outro que subiram as divisões inferiores, até porque ainda lá estão, ainda não chegaram à Premier League. Em princípio, Vai ser este ano. poderá acontecer este ano, exatamente. Mas é isso, ou seja, foi tentar quase refazer o clube do zero. Sim, nunca é fácil nesses termos. Miguel? Bem, este período do Leeds acho que foi bastante, teve muitos altos e baixos realmente, mais baixos. Principalmente, tu disseste a partir de 2003, que foi mais quando o colapso financeiro começou, mas eu diria que nem era só até 2007. É verdade que em 2007 foi quando eles desceram à terceira divisão e depois voltaram a subir em 2010. Mas acho que a principal razão para todas estas mudanças e decadências do Leeds tem a ver com exatamente o que estávamos a falar, que era as várias vendas do clube. Ou seja, o Ken Bates, como estávamos a falar dele, comprou o clube em 2005. Ele que tinha acabado de vender o Chelsea ao Abramovich, que ainda hoje está lá. Ou seja, o Ken Bates comprou o clube em 2005. Depois vendeu outra vez em 2012 a um banco do Bahrein. E em 2014 o Leeds voltou a ser vendido ao Massimo Cellino, também um empresário italiano. Ou seja, todas Dono estas... do Cagliari, não é? Exatamente. Ou seja, todas estas compras e vendas acho que foram a razão para esta decadência do Leeds. É verdade que agora eles estão a começar a recuperar, estão em primeiro no Championship e muito provavelmente vão subir. Aliás, acho que vão subir mesmo. Mas entre este período que estavas a dizer, 2003 2007, foi o início do colapso financeiro, as vendas todas, incluindo do Ferdinand, as vendas de todas as estrelas do estádio, do centro de treinos, etc. A descida de divisão em 2004, a dívida de 100 milhões, a compra do Ken Bates em 2005 e depois a descida à terceira divisão em 2007. Ou seja, foi tudo uma sequência de ocorrências mesmo que levaram ao descalabro. Sim, exatamente. Depois aliás, de uma sucessão que durou até, acho que mais ou menos 2018, quando a nova administração comprou o clube. E essa sucessão de várias direções e de vários donos e vendas, depois também aquela situação do centro de treinos e do estádio, que nem era um deles. Óbvio que não ajudava o Leeds em nada, mas em 2010 finalmente vieram algumas boas notícias, que era a subida ao Championship. Depois, desde 2010 até atualmente, sempre estiveram no Championship, umas épocas mais competitivas, outras não, e tiveram 14 treinadores, sendo que o que está atualmente lá, o Marcelo Bielsa, foi o único que se manteve durante mais de um ano. Depois também o trocar de direção também normalmente envolve trocar de treinadores por conflito de interesses e
é sempre uma situação muito Eles- complicada. Se não me engano, acho que em 2017, 2018 tiveram 3 treinadores ou algo do género. Sim, acho que foi algo. Ou antes, ou alguns anos antes, se calhar. Mas tiveram 3 treinadores numa época, que isso eu lembro. Sim. Foi É um clube parecido o com o Gary Monk. Sporting nesse aspecto. Pois, Sim, lá está. muito parecido. Lá está aquilo que eu disse, muito bem, que estávamos a falar. Tiveram o Monk, tivemos o Thomas Christiansen e faltam outros, mas sim, O tivemos 3 Paul, treinadores. tiveram o Paul E o Eckenbot. Paulo Ectebon, sim, Exato. exatamente. E depois a 1 de junho, eu adoro o Bielsa, portanto também sou um Sim, fã sim. do Bielsa. Finalmente alguém não, foi o diretor mesmo geral do clube que decidiu apostar no Bielsa e pronto, com os resultados que estão à vista, porque o ano passado não subiu, o Leeds não subiu por muito pouco, por falta foi de aos plantel, a playoffs. meu ver. Foi aos playoffs, mas por falta de plantel, porque tivemos em primeiro e segundo lugar, acho que foi uma estupidez. Mas porque é falta de plantel mesmo ali, obviamente também no dinheiro não dá para tudo, faltou ali elementos no banco para poder mudar alguns jogos e com algumas lesões foi muito complicado. E a aposta realmente de Bielsa, e eu acho que isso mudou, não só em termos organizativos como o diretor-geral, que realmente chegou e mudou muito da estrutura lá dentro, mas realmente com a chegada de Marcelo Bielsa está-se a ver uma construção da base para cima, mesmo da equipa de reservas que suporta o Leeds, o que está a permitir que a equipa esteja com ideias muito próprias e apesar de não fazer grandes contratações, não é? Como vocês veem, o Leeds basicamente é empréstimos que faz, pedidos de jogadores por empréstimo. A verdade é que está em primeiro lugar nesta altura, pena o empate que eu estou a lutar no 1, mas está muito perto da subida e vamos ver se aguentam, porque é o que continua a faltar ali um bocadinho de plantel, não é? Para alguns jogos. Mas vamos ver. Mas se calhar já vamos lá falar disso. Vou deixar aqui o João tratar disso. É óbvio que para um campeonato como o Championship e não só o campeonato, a época inteira para uma equipa de Championship envolve demasiados jogos, normalmente são 50 ou até mais por temporada, de forma a que também essa tal falta de plantel é algo muito importante para uma equipa da segunda divisão inglesa. Ainda por cima, o Marcelo Bielsa, que pronto, até agora está-se a provar uma aposta acertada, Marcelo Bielsa gosta de futebol intenso, com pressão alta. E para um plantel curto aguentar isso numa temporada que tem 50 jogos ou mais, por enquanto está a aguentar e está a dar bons resultados, porque estão em primeiro, mas é algo arriscado. E lá está, Marcelo Bielsa é o El Loco por alguma razão. Porque vive o futebol dessa forma intensa. Aliás, os adeptos do Leeds até dizem "In Bielsa we trust". E acho que até agora está-se a justificar. Rodrigo, o que é que achas da contratação deste treinador para o Leeds? Bem, acho que se pode dizer que foi o melhor treinador do Leeds nos últimos anos. Ele já tinha feito um bom trabalho no River, por exemplo. E é logo notório o trabalho dele, não é? Na primeira época, como falámos, em 18-19, chega aos playoffs, onde perde para o Derby County, num agregado 4-3, e o Leeds tinha inclusive vencido a primeira mão. Este ano estão em primeiro lugar com 75 pontos, mais um que o West Brom, que acho que tem melhor plantel que o Leeds, mas menos coletivo. E também uma coisa muito importante que o West Brom também tem é mais dinheiro que o Leeds. E isso nota-se porque o West Brom, por exemplo, vai comprar o Mateus Pereira por 10 milhões. E o Leeds, como o João referiu, traz muitos jogadores emprestados e não tem essa capacidade para comprar. Acredito que o Leeds possa vir a ser campeão, mas não pode escorregar tantas vezes, como aconteceu frente ao Cardiff, onde perderam 2-0. É verdade que o Cardiff ainda está na luta para ir aos playoffs, mas um empate com o Luton Town não se justifica. Não? Ou seja, é um empate estúpido, que não havia necessidade. E eu queria destacar um jogador que acho que é uma peça essencial, que é o Phillips, o médio defensivo, Sim. que acho que tem uma Defensivo. qualidade tremenda. Tem uma qualidade tremenda e ainda é jovem. E acho que pode dar muito jeito ao Leeds na Premier League. E acho que, ao contrário do que fizeram com o Ferdinand, é tentar mantê-lo a todo o custo. Sim, exatamente. Miguel? Bem, isto sem dúvida que o Bielsa veio dar aqui uma nova... Foi uma lefada de ar fresco para este clube. Depois de terem todas aquelas mudanças de treinadores, o Bielsa assinar em 2018, no verão de 2018, e ainda permanecer no clube.
acho que é sem dúvida muito positivo. Na sua primeira época, como eles disseram, foram, como o Rodrigo disse, acabaram por ser vencidos nos playoffs pelo Derby County, também com um treinador como o Frank Lampard, que agora está no Chelsea, por isso seria sempre difícil. E desse jogo eu lembro-me bastante de acompanhar esse playoff, porque embora sendo, se calhar para a maioria das pessoas, e acho que o João pode testemunhar isso, é difícil se calhar, ou se calhar as pessoas não percebem o porquê de acompanhar o Leeds ou algo assim, mas a verdade é que há muita qualidade no Championship, e esse playoff provou isso mesmo. Mas E sem basta ver dúvida, a classificativa do Championship, o equilíbrio que existe. sim, exatamente. E E os por isso, jogadores que passam para a chegam à Premier League e pegam destaque em qualquer equipa. Há muita qualidade mesmo a nível de jogadores, aliás. O Pukki no início da temporada. Exatamente, basta ver o Pukki, por exemplo. O caso do Mateus Pereira, que está a dar grandes cartas no WBA. Eles a subirem, vamos ver, não é? Vamos ver o que é que... Até podemos, se calhar, um clube mais próximo dos portugueses, que é o Wolverhampton, que exatamente, tiveram um bom exemplo. todos aqueles jogadores que agora estão a dar cartas na Premier League. Por isso, posso dar outro exemplo, força. que é o Brentford. O Brentford tem uma política desportiva espetacular em termos de scouting e tem lá jogadores muito, muito interessantes. Até se fala para o Leeds, se o Leeds subir, mas nem vou dizer em voz alta, que até tenho medo por causa dos azares, portanto vou manter calado, mas realmente o Brentford é um excelente exemplo de uma equipa muito bem organizada e em termos de clube, de scouting, de aposta nos jogadores. Para quem gosta dessa área, vejam o Brentford, vale mesmo a pena. Que também deverá ir para os playoffs. Por isso acho que sem dúvida que esta vinda do Bielsa foi muito, mesmo muito positiva para o Leeds, e acho que isso vai ser consumado com esta subida à Premier League nesta época. Depois veremos também, e isso vai ter de ser trabalhado na evolução do plantel e no investimento no plantel, para ver o que é que o Bielsa consegue fazer com o Leeds na Premier League. Sim, acho que sim. Por muito que o plantel, alguns sejam à base de empréstimos, o Leeds até conseguiu construir um bom plantel para atacar esta época. Tem, por exemplo, o Kiko Casilha, que é um ex-guarda-redes do Real Madrid, o Kevin Phillips, que já tinha sido destacado, que é um médio defensivo que para além de ser jovem, sente muita cultura do clube. Eu até podia compará-lo um pouco ao Trent Alexander-Arnold do Liverpool. O Phillips é um adepto do Leeds desde pequeno. Depois também podemos pegar no Pablo Hernández, no extremo, ou até no Patrick Bamford, do ponta de lança, que esta época tem 14 golos. Foi a grande aquisição desta administração. Foi a grande aquisição desta administração no primeiro ano do Bielsa. Sim, ainda tem o Adam Forshaw, ainda tem o Clint. E o Helder Costa, o português. Sim. E o Helder Costa, assim, que está emprestado, mas vai ser permanente a partir de julho. Temos o Jack Harrison, emprestado também pelo Manchester City. Temos um grande central que, assim, devia ser contratado, que é o Ben White, do Brighton, que está emprestado. Esse é um grande central. Tenho pena que se não se conseguir, ou se não houver opção de conta. Mas falaste aí de um jogador, é muito novo. Falaste aí de um jogador que por acaso eu não gosto, que é o guarda-redes. O Kiko Casilha, para mim, foi um dos motivos que eu acho que o Leeds não subiu o ano passado. Houve pontos perdidos com frangos, pá. É um guarda-redes que tu estás sempre com o coração nas mãos. É aquele guarda-redes que está ali só para subir a média da idade das equipas. Exatamente. Ele até faz grandes defesas, atenção, ele faz grandes defesas. Mas imagina, o jogo está 1-0, exatamente, está 1-0, há um cruzamento e ele falha completamente e só faz 1-1. E o Leeds tem muitas dificuldades de jogar contra equipas muito bem fechadas, viu-se contra o Luton. Pode estar ali a tarde toda a rematar, com 30 remates, mas portanto, quando as equipas apanham uma oportunidade, estão a pontuar, fechando-se, e lá está, e às vezes foi muito culpa do Kiko Casillas, tanto que agora o guarda-redes tem sido o Meslier, e espero que seja até ao final. Sim. Verdade seja dito. E o Augusto, acho que também dava jeito de levar para a Premier League, acho que é um avançado que pode encaixar. Só que o Augusto acho que tem alguns problemas fora de campo, em termos de mentalidade. Não está a ser aquela aposta que está a resultar.
muito pelo... O empréstimo é do Red Bull, não é? Se eu não me engano. Do Leipzig, Leipzig, Ele sim. estava no exatamente. Red Bull, exatamente. Estava no Red Bull, não está a resultar muito bem, tanto que até acho que o Taylor Roberts já jogou os 2 últimos jogos, acho que já o passou mesmo na hierarquia de plantel. Portanto, lá está, o plantel é curto, os avançados e tudo. Não havendo ali, o Hernandes também já está, o grande Hernandes, o Pablito Hernandes, quando já está velhinho também, não é? Já não aguenta ali aquela pedalada do Bielsa o jogo todo, portanto vai ser difícil. Se subir, obviamente vai ter que haver investimento, mas também vai haver aqui o prémio, os direitos televisivos, não é? Isso sem dúvida, sem dúvida. E, O portanto, Augusto só tem 3 jogos esta temporada. Pois É é, mesmo muito pouco. eu já li coisas e depois mandar um abraço ao João Silva e ao Pedro Martins, que são 2 users do Twitter que também acompanham bastante o Leeds, e depois vou dizer para eles ouvirem. E o Pedro Martins vive mesmo em Leeds, portanto é fantástico. Ele manda-me imagens do estádio e de cá fora, de cartazes sobre o Bielsa e tudo. E ele é o que ele diz, o que se consta lá é que realmente o Augusto não, pronto, olha, há jogadores que têm talento mas não têm cabeça, não é? É um caso. Sim, exatamente. Sim. É um caso. Mas sim, temos bons jogadores, temos o Lion Cooper, o capitão, muito certinho, o Barry Douglas, pronto, dá realmente, dá ali alguma consistência também, o Stuart Dallas, que eu chamo de Bruno César do Leeds, porque ele joga em muitas posições, portanto, joga em várias, e foi ele que marcou o gol contra o Luton. Já é verdade, é um jogador que aquele que faz ali da esquerda à direita e dá jeito, portanto, e o Helder Costa também, o Jack Harrison também emprestado pelo Manchester City, são jogadores também interessantes, mas que também, temos que ser sinceros, também desenvolveram muito com o Bielsa, não é? Pois, Há jogadores que eram pouco ouvidos, há jogadores que não só ouvia falar, e o Bielsa realmente desenvolveu e potenciou esses jogadores, e portanto o treinador tem a importância que na implementação do sistema tático, que foi muito rápido. Eu acho que alguém aqui já referiu, se calhar foi o Miguel. Sim. Foi muito rápido a implementação do sistema tático, mas depois também há aquele patamar do jogador que era mediano, começa a subir, começa a ganhar preponderância e começa a ser também observado por outros clubes. Também tem sempre o lado perigoso, mas a verdade é que o Leeds desenvolveu alguns jogadores. E tal como as táticas, também foi muito pouco tempo que ele conseguiu fazer isso com os jogadores, tendo em conta que ainda por cima são emprestados a maior parte deles. Exatamente, sim, é verdade. É verdade. E acho que muitos jogadores. Diz. Não, complementa. Não, e eu só dizer que um fator muito importante para o Bielsa, como o Blanco referiu logo no início, é a pressão. Ou seja, acho que o jogador que tiver mais pulmão e mais vontade de lutar e entregar a vida pelo clube é o que joga. E acho que isso é muito importante, principalmente para uma equipa de Premier League, em que, por exemplo, vão apanhar o Liverpool, Man City, em que é preciso estar o jogo todo muito provavelmente atrás da bola, principalmente contra o City é preciso uma garra tremenda, e acho que o Bielsa vai precisar ter muita cabeça e saber como é que vai dizer, saber tomar conta dos jogadores, no sentido de ok, chegámos agora à Premier League, no Championship lutámos para ganhar, aqui vamos ver onde é que chegamos, e é preciso ter muita cabeça agora, porque senão pode acontecer como o Norwich, que é chegar lá, olá, e adeus agora para o Championship outra vez. Mas há aqui uma questão que ainda não falamos, que é, será que subindo o Bielsa continua? Pois, exato. Eu acho que seria um erro não continuar por todo o trabalho que Eu também acho. Mas também o Bielsa também é de luas, não é? Pode acordar com uma vontade de outro projeto, com alguma coisa. Mas eu espero que sim, porque nada melhor que termos na Premier League o Klopp, o Guardiola, o Bielsa. É um sonho para quem... Mourinho, vários estilos de treinadores, não é? De várias escolas de treinadores, mas era fantástico. Acho que ter o Bielsa na Premier League... Sim, o Solskjaer / Bruno Fernandes a fazer um bom trabalho. mas sim, esta escola de grandes treinadores, e ter o Bielsa na Premier League, jogando contra um Guardiola, jogando contra um Mourinho, contra um Klopp, eu acho que era fantástico para todos os adeptos. Tenho que só dizer uma coisa. Bielsa, vem para o Benfica. Esperemos que não. Eu acho que o futebol português é muito difícil os treinadores aceitarem, porque sabem que se vêm meter aqui num... Era como isto do Pochettino e é exatamente a mesma coisa.
Sim, É mais parece bem um Marcelino Toural do que. Sim. provavelmente. Já estou a dar aqui uma dica. O Mas Benfica pronto, costuma apostar em técnicos espanhóis também de vez em quando, não é? Foi o Kike Flores, foi o Sim, o que é Camacho. Flores. Pois Exatamente. não se esquece. Sim. Ainda ninguém falou deste treinador, mas. Muito bem. Já tivemos a falar um bocadinho do plantel e também do facto de se o Bielsa continua na próxima época ou não. É óbvio que ele tem a fama de ser assim, lá está, é o El Louco, de ser instável, de só aceitar desafios para depois a meio sair. Por exemplo, ele estava muito bem no Atlético Bilbao, não sei se tivesse continuado não conseguiria chegar um bocadinho mais longe. Mas agora e no Lille falando... também, desenvolveu aquilo bem e saiu. Sim, É também. verdade. Tinha estado no- Deixou muitas bases. Exatamente, Agora, para aquilo que é o sim. Lille de agora. Exatamente. É verdade. E também, e agora que já estivemos a falar um bocadinho do plantel, eu queria saber quais é que são. Pronto, presumindo que o Leeds vai subir, porque acho que, não sei, pontualmente ainda não deve estar garantido, mas está praticamente garantido. Sim, matematicamente acho que ainda não, mas matematicamente estão ainda lá, estão lá. Sim, mas estão muito perto. Presumindo que o Leeds sobe à É não dar Premier uma League... sportingada. Exatamente. Presumindo que o Leeds sobe à Premier League, eu gostaria de ouvir as vossas previsões para que assim, em que posição é que, óbvio que, presumindo que o Bielsa se mantém, em que posição é que podemos pôr o Leeds na próxima temporada? Em que posição na tabela? João? Mantendo o Bielsa, eu acho que o Leeds pode estar ali no meio da tabela. Acho que vai ser difícil construir logo uma equipa capaz de chegar mais longe, a não ser, e vou lançar outro dado, desculpa lá, João, mas já lancei aqui o lado do Bielsa, é que o Leeds pode ser vendido ao dono do Paris Saint-Germain. Exatamente, era isso. Pois pode. E portanto, é este dado que eu queria introduzir agora na conversa, porque ao ser vendido ao dono do Paris Saint-Germain, o dono do Paris Saint-Germain está na maior montra do futebol, que é a Premier League, obviamente, e não vai querer descer, não é? Portanto, Exatamente. vai haver ali um investimento Investimento. grande. Exato. Exatamente. 2 ou 3 jogadores de uma grande qualidade. Ainda vamos ver Neymar no Leeds. Leeds. Já sonhei Neymar com no isso. Vou ser sincero, já sonhei com isso. Era lindo. O Neymar no Leeds era lindo. Mas vamos ver se realmente comprar e se houver um investimento, também sabe que tem receitas por causa da televisão. Se houver isso, eu acho que o Leeds com o Bielsa, com o modelo de jogo já sustentado, com o plantel, a maior parte do plantel a ficar, porque se calhar já não há necessidade de venda face às receitas, não é? Se calhar só vender um jogador, depois se calhar reforçar, até pode com empréstimos reforçar uma outra posição, e se houver esse investimento, eu acho que o Leeds, o principal objetivo é a manutenção, porque aquela primeira época de adaptação é sempre mais complicada, mas ali a metade da tabela acho que é perfeitamente alcançável. Miguel? Eu concordo com o que o João estava a dizer. Eu acho que para a primeira época o meio da tabela seria algo muito positivo. Depois também, dependendo desta continuidade ou não do Bielsa, que ele tem mais experiência, sempre teve em treinar seleções, Argentina, Chile, teve nessas seleções durante muitos anos. Mas depois quando fez a sua transferência, digamos assim, para os clubes, nunca esteve mais do que 2 épocas num clube. Por isso também é assim um dado, veremos se vai cortar isso com o Leeds. Mas eu acho que, como o João estava a dizer, tanto com o investimento, eu acho que se o dono do Paris Saint-Germain comprar o Leeds, acho que o Leeds consegue mais do que o meio da tabela. E isto, claro, se continuar com o Bielsa. Se continuar com o Bielsa e com esse investimento, eu acho que consegue mais do que o meio da tabela. Se continuar com o Bielsa e com os direitos televisivos e subir à Premier League, que eu acho que são quase 200 milhões de libras, acho que ainda assim consegue um meio da tabela de uma maneira confortável. Por isso vai depender muito dos investimentos e da forma como eles constroem o seu plantel. Depois, claro, acho que a continuidade do Bielsa é uma coisa fundamental para o Leeds conseguir alcançar alguns objetivos. A Europa é muito difícil na primeira época, obviamente, e por isso é muito difícil. Não é que o Bielsa, como tu estavas a falar, é realmente o El Loco e com ele tudo é possível. Mas acho mesmo que numa primeira época
chegar à Liga Europa, que nem seja, é mesmo muito difícil, embora o Wolverhampton tenha o feito, se eu não me engano. Também devido à conquista devido à conquista do Liverpool da Liga dos Campeões, eles lá acederam à Liga Europa a partir do 7º lugar. Mas é difícil. Mas acho que um meio da tabela já seria bastante bom para uma equipa como o Leeds. E subir assim desta forma tão grandiosa era muito positivo para a história do clube. Rodrigo? Antes de mais, deixa-me só aqui pegar no. Tenho que confessar uma coisa, que era, eu não acreditava que o Leeds acabasse nestes 2 primeiros lugares. Pode ainda não acabar, mas sinceramente eu no início da época não achava que pudesse lá chegar. Porque, como referi, por exemplo, o West Brom tem muito mais dinheiro e jogadores mais conhecidos e já com experiência, por exemplo, de primeira divisão portuguesa, primeira divisão alemã. Estou a falar, por exemplo, do Krovinovic e Mateus Pereira, que dão logo uma qualidade muito boa ao West Brom. Por exemplo, o Nottingham Forest, também uma equipa que estava à espera de mais, sinceramente. Também podia ser candidato ao título, mas, por exemplo, eu estou a fazer lives na Twitch com eles. Podem seguir aí o Spanenka Podcast na Twitch, se quiserem ver Football Manager. Aquela publicidade. Faço já a publicidade. O Fulham também achava, e que também está na luta, mas achava que ia dar mais. E, por exemplo, o Leeds deu 3-0 ainda há pouco tempo. Mas pronto, falando agora de contexto de Premier League, acho que podem haver 4 cenários possíveis. Eu vou criar assim 4 cenários. Primeiro, que é, na minha opinião seria o pior de todos, que era não haver aquisição por parte do dono do PSG e sair o Bielsa, e aí seria muito complicado para Sim, isso era o Leeds. muito complicado mesmo. Muito Exatamente. complicado mesmo. Muito complicado para o Leeds continuar na Premier League, e devido ao plantel muito curto que tem. E é preciso agora, chegando à Premier League, trazer mais jogadores. Mais e de qualidade, obviamente. E a título definitivo, sem ser a empréstimo. Exatamente. Pois é. Depois, segundo cenário, fica o Bielsa, mas não há a tal compra. E acredito que aí poderá ficar ali 15º, 14º, mas não muito longe da zona de descida, porque pronto, sabemos do dinheiro todo que os clubes de Premier League têm e muita qualidade. Vemos o West Ham, que tem jogadores de muita qualidade, destaco principalmente o Felipe Anderson. No entanto, ficam naquelas zonas, portanto é sempre muito difícil. Terceiro cenário, sai o Bielsa, mas há tal compra por parte do dono do PSG, e aí acho que poderiam trazer treinadores como o Maurício Pochettino, por exemplo, que acho que era ideal caso o Bielsa saísse, e que poderia levar o clube também longe. Eu gosto muito da maneira como o Pochettino põe as equipas a jogar, e acho que poderia também trazer sucesso ao Leeds. O último cenário era acontecer a tal compra e o Bielsa ficar, ou até mesmo sair, mas acho que nunca viria um treinador, entre aspas, de qualidade inferior a ele. E acho que iam buscar um treinador que já tivesse sucesso na Premier League, como já referiu o Pochettino. E aí, se houvesse essa compra, acredito, tal como o Miguel, que eles talvez não chegar aos lugares de Liga Europa, mas ficar muito lá perto e fazer estragos lá em cima no topo da tabela, porque se houver essa compra e com os jogadores, não, se houver essa compra e com um treinador de qualidade, acho que são capazes de fazer estragos na Premier League. Não acredito que seja um Leicester, mas que fiquem lá para cima no, digamos, top 10 da Premier League. Uhum. Já agora só dizer uma coisa, que é uma situação que também é um pouco imprevisível, e que é no caso do comprador ser o dono do PSG, que é, não sei se poderá haver ali um choque de egos entre o comprador e o Bielsa. Isso também pode ser uma situação que pode ser difícil para o Bielsa, ele que tem, como todos sabemos, a sua personalidade. Pode ser difícil controlar isso. Agora, se ele conseguir fazer isso, ou até porque o dono do PSG, tal como o Bielsa, tem os dois o ego muito elevado. Mas se eles, acho que mais teria de ser mais o dono do PSG a tentar
a ter um pouco mais de humildade, digamos assim, para convencer o Bielsa a ficar e a apostar no projeto. Mas, por exemplo, E, aliás, basta ele tirar o diretor-geral que o Bielsa vai logo embora. Digo-te já. Ok. Pronto, isso... Foi ele que o Pronto, trouxe. Basta Exato. o dono do PSG chegar lá e dizer assim: não, eu quero os meus homens aqui. Não é? Uhum. E, Sim, e sim, mete sim. lá o diretor-geral e acho que o Bielsa batia logo com a porta. O Bielsa Pronto, não está exato, para a frente, é ninguém. isso. São esses pormenores que não são pormenores, que são importantes, mas que podem fazer toda a diferença para o Bielsa ficar ou sair. Sim. Por exemplo, eu também acho que se o dono do PSG chegasse a comprar o Leeds, eu acho que ele não se iria importar assim tanto que o Bielsa saísse. Tal pela questão desse tal ego e também porque ele não tem a visão de um adepto e também não consegue ver o quão bom faz isso ao clube. E também pela questão de ele ter dinheiro para contratar outro, tem. Portanto, acho que não é muito por aí. Mas dando também a minha previsão para a Premier League, vamos pensar no cenário mais provável, que eu acho que é o Bielsa manter-se e não existir a tal compra. Se bem, e também estamos a esquecer daquele cenário de, por exemplo, este ano a Premier League, tirando os 2 primeiros lugares, foi muito equilibrada. Ainda está a ser na luta para o Champions. Também não nos podemos esquecer que este ano a Premier League até ao 9º lugar, está a ser bastante competitiva. Mais do 7º até ao 3º. queres meter o Arsenal na luta ainda? Não estou a dizer para os Champions. Estou a dizer que o facto de equipas Nos como o lugares Arsenal e como o europeus. Tottenham, sendo que o Tottenham teve Sim, o ano sim, passado sim, na sim. final da Champions e o Tottenham teve bastantes problemas já vindos da época passada. Mas sendo que equipas como o Tottenham, e nem vou estar a pôr o Arsenal neste saco porque é o Arsenal, e sendo que equipas como o Tottenham estão em 9º, quer dizer que há ali alguma competitividade Oitavo, está claro. superior. 8º, desculpa. Quer dizer que há ali alguma competitividade que não está superior à tabela. Também, e isso não tinha acontecido nos anos anteriores da Premier League, mas é a Premier League, qualquer coisa pode acontecer E se lá. calhar também pela intromissão do Leicester e do Wolverhampton, principalmente. Sim, também. É verdade. Porque antes eram aqueles Big Six e agora esses 2 clubes vieram intrometer-se nessa disputa e até o pela Sheffield Europa. United, que até há pouco tempo estava a E lutar até- pela Champions. Claro, Exato. até pelo Bruno Fernandes, não é? Se não houvesse o Bruno Fernandes, não havia United. Exatamente. E agora, mesmo por causa do Bruno Fernandes, ainda são capazes de chegar à Liga dos Campeões. É verdade. Exatamente. Sim. Esta derrota do Chelsea ontem. Sim. Pois, ajudou lá está, bastante. do tal West Ham, que o Rodrigo estava a falar há pouco. Uhum. E pronto, é óbvio que a Premier E League é é um isso, campeonato o muito West competitivo. Ham está em 16º. Ganharem uma equipa como o Chelsea que está em Exatamente. 4º. Sim, lá está. Isso só É demonstra o essa nível de competitividade. competitividade da Premier League. Mas Que não eu vou existe apostar que em Portugal, por exemplo. Pois, exato. Sim. Nada a ver. Mas eu vou apostar que eles acabam assim num 13º, 12º lugar. Eu acho que se os clubes que se intrometeram pela luta este ano se mantiverem, por exemplo, o desempenho do Leicester é deste ano, mas o do Wolves já veio do ano passado. Apenas foi melhorado. E o do Leicester começou já no último terço do ano passado, quando contrataram o Brendan Rodgers. Sim. E Eles estavam portanto, muito instáveis, ou seja, eles tiveram aquela época em que foram campeões e na época a seguir quase que desceram de divisão. Quase que desciam. Portanto, É verdade. sim. Fogo. E também não te esqueças que o que ainda falta aí, não é um Big Six, mas que esta época está mal, que é o Everton, que estão em 11º, mas que também costumam ficar ali perto dos lugares europeus. Sim, exatamente. E não se esqueçam do Newcastle, cheio de dinheiro, não é? Exato, Sim, vamos sim, ver o que é que vão fazer. Exatamente. Pois é, Sim, não se esqueçam do Newcastle. Mas pronto, Adeptos como não eu estava a dizer, há muitos projetos a decorrer na Premier League, muitos, muito interessantes, e isso pode dificultar a vida ao Leeds, mas eu acho que vou por um 12º, 13º lugar, sim. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como em todos, temos um facto, Blanco. Bem, para o Rodrigo depois não me dar na cabeça, este facto foi fornecido pelo Rodrigo, mas esta é a minha rúbrica, portanto vou dizer eu. Este facto é relacionado com o Leeds, que o Leeds, assim, a maior rivalidade que tem é com o Manchester United, mas o Leeds também possui uma rivalidade com o Galatasaray. E isto porquê? É verdade. Uma grande. Porque o Leeds enfrentou o Galatasaray, se não me engano, para a Taça UEFA, e 2 adeptos do Leeds foram assassinados pela claque do clube turco antes do jogo deles em 2000. Depois, em 2008, um jogador chamado Harry Kewell mudou-se para o Galatasaray também, e isso gerou muito descontentamento por parte dos adeptos de Elland Road. Portanto,
presumindo que o Leeds chega a uma Liga Europa ou uma Champions no futuro, se houver um Leeds Galatasaray vai ser bastante interessante. O Eric Ewell, Interessante. foi um grande jogador do Leeds United. Para mim foi um dos melhores jogadores australianos que eu já vi, porque é raro haver grandes jogadores australianos, mas foi um grande jogador do Leeds United. Sim, é verdade. Ele jogou no Liverpool também, mas no Leeds United ele marcou 45 golos. Foi realmente um jogador que marcou uma altura. No Liverpool marcou 12, no Galatasaray marcou 22, mas é verdade, é que foi mesmo uma grande referência e pá, despontou ali no United e era um ídolo, e portanto quando viram o ídolo depois, mas ele passou primeiro sim, ele foi para o Liverpool primeiro, mas mesmo depois, quando ele foi para o Galatasaray, realmente houve grandes protestos e reações mais violentas. E isto não sei se é mesmo uma pergunta. Ele jogava nessa equipa do Leeds que foi nessa, que jogou contra o Galatasaray na semifinal. Quando é que foi? Foi em 2000. Foi, ele jogava, exatamente. Ele jogou de 96 a 2001, Pois. 2002 a 2003, portanto, pronto, ainda isso por cima. Isso é que ainda pior, realmente. Exato. Claro. E percebe-se, não é? Os jogadores que jogaram nesse plantel ainda deviam ter, não digo um ódio, mas uma aversão maior ao Galatasaray que Claro, exatamente. muitos outros. Claro. O que fazer aquilo aos seus próprios adeptos. Pois, exatamente. Bem, chegámos ao final do podcast. Muito obrigado por terem ouvido esta conversa sobre o Leeds United. Um último obrigado também ao João por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Sigam também o trabalho do Sporting 160 do podcast. Mesmo não sejam adeptos sportingistas, é algo muito preciso sobre várias dimensões do clube do Sporting, não só sobre o futebol, sobre as modalidades, sobre as questões financeiras, etc. E digamos que o Sporting não é o clube mais estável de sempre neste momento, portanto há muito conteúdo que podem ouvir. Há sempre conteúdo, é verdade. Exatamente. Quanto a nós, podem nos seguir no Instagram e no Twitter, o Spanenka. Se não quiserem ouvir o podcast na plataforma em que estão agora, também tem o Spotify, o iTunes e o YouTube. E agora uma novidade, também de vez em quando estamos em live na Twitch com o jogo Football Manager, que é um jogo que muitos adeptos de futebol gostam. Portanto, no Marselha, eu no Nottingham Exatamente. Forest e em conjunto eu estou no Benfica, ele no Sporting e eu ganhei a Supertaça e mais não digo. Ganhaste, está bem. E pronto, passem lá. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!